Você que vai chegando, nós estamos aí nas 3 plataformas. Esperamos que todas elas estejam funcionando a fim de que possam chegar bem aí o nosso sinal, a fim de que todos possam ser alimentados pela palavra do Senhor, nosso Deus. Você que está nos acompanhando, a abrir suas Bíblias no texto bíblico do Salmo 120, livro dos Salmos, o Salmo 120. Livro do Salmo, Salmo 120, a palavra do Senhor diz assim: Na minha angústia, clamo ao Senhor, Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Nós todos entramos sempre na presença do Senhor, a fim de buscar a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento. E esse é um momento adequado para nós entendermos o que o Senhor de fato quer conosco. Por isso que nós entramos na presença dele em toda e qualquer situação, a fim de que nós possamos entender a sua vontade, cumprir a sua vontade e glorificá-lo em todo o tempo. Vamos louvar ao Senhor com a música Situações, do Grupo Logos. Uma leitura bíblica que está lá em Ezequiel capítulo 36. A palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso de número 22, diz assim a palavra do Senhor: Dize, portanto, à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e observeis. A palavra do Senhor, então, chama a atenção do povo de Israel a andar com o Senhor Deus em todo o tempo e apesar das circunstâncias, tendo em vista que o povo de Israel estava andando longe da vontade do Senhor. Então o Senhor exorta o seu povo à volta da santidade. Que nós possamos, então, em todo o tempo, voltar para o Senhor em santidade, em louvor e em adoração, que nós possamos sim deixar as coisas velhas de lado e voltar para o Senhor Criador de todas as coisas. Que o Senhor Deus então nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Você também poderia abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 125, livro dos Salmos, o Salmo 125. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 125: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não
estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. A palavra do Senhor fala que não haverá nada que pode levar a cada um dos seus filhos uma pressão tão grande que nós não podemos suportar, né? Conforme o verso de número 3. E aí nós vemos sim a graça do Senhor para conosco, a graça do Senhor para com o seu povo. Nós conhecemos o hino, nós não temos o nosso cenário, mas é conhecido como Maravilhosa Graça. Louvemos ao Senhor com o hino Maravilhosa Graça. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Era pobre e cego, mas agora posso ver, pois minha alma encontrou a paz, pois seu sangue me lavou e agora novo sou, pois a graça de Jesus me alcançou. Quando lá no céu chegar e contemplar Jesus, irei agradecer sua morte lá na cruz, pela paz e pela vida que não terá mais fim, pois todo o mal sofreu por mim. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Quando lá no céu chegar e contemplar Jesus, irei agradecer sua morte lá na cruz, pela paz e pela vida que não terá mais fim, pois todo o mal sofreu por mim. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar
solução, mas tua graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me e hoje sou feliz. 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 Quando lá no céu chegar e contemplar Jesus, irei agradecer sua morte lá na cruz, pela paz e pela vida que não terá mais fim, pois todo mal sofreu por mim. Quando lá no céu chegar e contemplar Jesus, irei agradecer sua morte lá na cruz, pela paz e pela vida que não terá mais fim, pois todo mal sofreu por mim. Sofreu por mim. Livro dos Salmos, o Salmo 25. Faremos a leitura de todo o texto bíblico. A palavra do Senhor diz assim no livro dos Salmos, Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa, verso 11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Voltar-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas
tribulações. Uma vez que nós lemos este salmo e nós agora já estamos numa segunda jornada, né? Numa segunda série de sermões, desde que nós suspendemos nossos trabalhos presenciais na igreja. Então, com isso, nós temos feito já uma série de sermões em Abacuque. Agora nós vamos fazer uma série de sermões, de repente, em Salmos, mas podemos ter outros textos também. Mas o tema central da série é esperança em tempos difíceis. Não estamos ainda, né, em condições, então, de nos reunir. Mas assim que possível, o faremos para a glória e o louvor do nosso Senhor. Tem um amigo que, alguns dias, ele entrou em contato comigo para trabalhar a respeito de um sistema de estudo bíblico. É um sistema que é disponibilizado e ele tem um computador um pouco antigo e esse sistema atualmente ele recebeu então uma atualização e essa atualização fez que esse sistema não mais funcionasse então o sistema em seu computador. Ele entrou em contato comigo perguntando se eu saberia como fazer ou o que fazer para que pudesse resolver este problema. E para a solução do problema, o que nós chegamos na conclusão é que ele deveria buscar a pessoa certa. E a pessoa certa era justamente o fabricante daquele equipamento. Então, com isso, ele entra em contato com o fabricante do software e o fabricante, então, simplesmente remonta para ele, volta para ele, olha, o que você tem que fazer é instalar tal arquivo no seu computador e todos os problemas seus serão, de fato, resolvidos. E aí nós perguntamos, mas como foi tão fácil se nós tentamos de todas as formas? Foi fácil porque ele procurou a pessoa certa para fazer o que precisava ser feito. E nós, quando observamos a vida de Davi, frequentemente Davi enfrentava também por grandes problemas. Saul mesmo tentou matá-lo diversas vezes antes dele assumir o trono. Depois, então, que Davi foi coroado rei sobre todo Israel, ele continuou também passando por momentos difíceis, enfrentando vários tipos de problemas. Muitos estudiosos colocam o Salmo 25 escrito muito tempo depois, principalmente quando Absalão organizou uma rebelião contra o seu próprio pai. E o Salmo 22, então, não está escrito em um estilo dramático ou um estilo emocional, mas em um estilo que reflete uma fé madura no Pai Celestial. Aquele que depende, sim, do Pai Celestial em tempos de dificuldade. Nós sabemos que alguns salmos são escritos como acrósticos. O que é um acróstico? São as letras, de repente, de um nome, no caso do alfabeto hebraico, e cada um dos seus parágrafos começa com uma letra do alfabeto hebraico. E o Salmo 25, bem como o Salmo 9, o Salmo 10, o Salmo 34, 37, 111, 12, 119, 145, todos eles são acrósticos. Então, quando nós vamos para o lado desse estilo poético, nós podemos ver que o Salmo 25 ele tem duas quebras, duas letras que de fato não estão na ordem correta. O resultado, então, deste acróstico quebrado levou um comentarista a escrever, abre aspas, esse rompimento reflete a maneira como os problemas quebram o próprio padrão da nossa vida. Assim como nós temos já tentado fazer todas as coisas, de todas as formas, dentro de uma normalidade, de repente Deus chega até nós e tira, então, quebra essa normalidade, assim como também quebrou as letras do acróstico do Salmo 25. Então, o Salmo 25, dos versos 1 até o verso de número 22, nos mostra que podemos prevalecer, que podemos vencer sobre os nossos problemas que temos constantemente em nossas vidas. E nós podemos, então, apegar em pelo menos 3 verdades infalíveis que estão
aí no Salmo de número 23. A primeira verdade infalível é que Deus nos ajuda em tempo de necessidade. Deus nos ajuda na necessidade. E isso é algo fantástico para todos nós. Os versos de 1 até o verso de número 7 nos mostra isso. Aí eu faço algumas perguntas. Quando problemas entram, quando problemas chegam até nós ou às nossas vidas, para onde nós voltamos? Para onde nós caminhamos? Para onde nós vamos? A quem nós procuramos? No momento, o que parece mais provável é que todas as nações estão se voltando para os seus respectivos governos, em busca de uma solução, de alguma ajuda. No caso, eles buscam no governo ser livre da peste, que o governo possa resolver o problema das pestes que nós temos enfrentado. Nós também podemos querer do nosso governo que ele ajude a pagar as nossas contas, ou em breve nós também vamos buscar do governo que ele possa providenciar emprego para a população. Então, nos versos 1 e 2, embora seja verdade que o governo seja capaz de empenhar algum papel em ajudar, em proteger, em prover algo para a sociedade, o filho maduro de Deus olha firmemente para o Senhor. Olha firmemente para o Senhor. Então, quando nós precisamos voltar para Deus, é justamente nesses problemas, nesses momentos difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Davi escreve nos versos 1 e 2, a ti, Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Davi sabia muito bem que a fonte última de seu encorajamento, de sua força, era o Senhor Deus. Você pode se lembrar de um incidente antes da coroação de Davi. O rei e o seu exército entraram em guerra com os filisteus. De repente, enquanto eles estavam em guerra contra os filisteus, os amalequitas entram então em toda Jerusalém, invade a cidade fortificada e levam cativos todas as mulheres, todas as esposas e também todos os filhos, bem como todos os soldados que ali estavam. Quando Davi, então, e seus homens voltam da batalha contra os filisteus, eles se deparam com essa situação. Então, eles acham isso algo inaceitável, tendo em vista que eles estavam desaparecidos naquele momento. A Bíblia diz, então, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Isso é completamente compreensível. E o texto continua dizendo, no verso 6 de 1 Samuel 30, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Mesmo diante da iminente morte, onde o povo queria matar Davi, apedrejar Davi, o que ele faz é voltar para o Senhor. 1 Samuel 36, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi, então, levantou sua alma para Deus. Ele confiou em Deus. E Deus finalmente permitiu que Davi e seus homens recuperassem todas as suas famílias em segurança. O verso de número 3 do Salmo de número 25 nos diz que, com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. A palavra hebraica aí, que é traduzida como envergonhado ou vergonha, é diferente de estar envergonhado ou de sentir-se como um tolo. Um comentarista diz, abre aspas, a ideia bíblica única de envergonhar e envergonhado é a de ser decepcionado ou desapontado ou ainda ter confiado em algo
que no final prova ser indigno de nossa confiança. Davi então estava envergonhado de confiar a segurança dos seus familiares, das esposas dos soldados, dos seus filhos, nas mãos daqueles soldados que ali ficavam. E eles não puderam, então, resolver o problema e todos foram levados, então, como escravos por algum tempo. Uma tradução da Nova Vida, do verso 3, coloca desta maneira, o verso 3: ninguém que confia em você jamais será desonrado, mas a desonra vem para aqueles que tentam enganar os outros. Ou seja, aqueles que sempre tentam ter um proveito maior de alguém. Os versos 4 e o verso 5, Davi não apenas afirmou sua confiança em Deus, mas também pediu a Deus que lhe ensinasse seus caminhos. Como diz os versos 4 e 5, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Davi pediu a Deus que lhe ensinasse a sua verdade. Davi então chega a Deus e fala: Senhor, ensina-me a tua verdade. Você pede a Deus que ele o ajude a entender a verdade dele. Nesses dias tão difíceis que nós passamos, nesses dias tão conturbados que nós estamos vivendo, você pede a Deus: Senhor, ensina-me a entender a tua palavra, a entender os teus desígnios, a entender os teus decretos. Você quer que Deus ensine seus caminhos para que você possa andar, caminhar, trilhar por eles, até mesmo nos momentos difíceis? Meus irmãos, Deus nos deu a sua palavra e para isso nós precisamos ler, estudar e vivê-la dia após dia, ou seja, é aplicar a palavra do Senhor constantemente em nossas vidas. Finalmente, Davi então queria o perdão de Deus em relação ao pecado da juventude. É isso que está falando aí no verso de número 7. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Ou seja, para lembrar de Davi, não nos momentos em que Davi estava de fato cometendo pecado e que ele sabia que era pecado, mas para que o Senhor pudesse lembrar dele conforme as misericórdias do Senhor que se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. São as bênçãos de Deus que nos garante isso. Em um comentário de Henry, ele diz o seguinte, conversando com um cristão experiente, né? E que estava já nos últimos dias, então ele chamou Henry e disse o seguinte: tudo parece muito sombrio na minha vida. Esse homem já idoso falando para esse comentarista. Aí o comentarista pergunta: como assim? Então, aquele homem idoso diz o seguinte: você conhece, eu conheço o Senhor há mais de 70 anos. E aí, Henry faz uma outra pergunta: você ajudou os outros? O que você quer dizer então com algo sombrio que você tem visto? Aquele homem idoso então responde: na minha doença, já que estou aqui tão fraco, minha memória continua trazendo os pecados da minha juventude. Ele já estava com quase 90 anos e lembrando dos seus pecados de 10, 15, 20 anos. Ou seja, antes dele mesmo estar convertido ao Senhor ou se estar entregue ao Senhor. Eles faziam com que aquele homem, então, ficasse constantemente sentindo miséria e infelicidade. O peso do pecado estava sobre ele. Henry, então, olha para o Salmo 25 e lê o verso 7. E diz para aquele senhor: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Depois, então, que Henry leu essas palavras, ele ainda diz: quando você veio a Deus, há 70 anos, você confessou os seus pecados e confiou em Jesus Cristo. Você se lembra do que aconteceu depois?
Aquele senhor, então, já com a memória um pouco desgastada, ele não conseguia lembrar. Então Henry diz por último: você não se lembra que quando confessou seus pecados, Deus disse, seus pecados, suas iniquidades, todos eles serão esquecidas e eu não irei lembrar de mais nenhum deles? Então aquele senhor de 90 anos olha para Henry e de repente ele fala: agora eu posso descansar seguro. Meus queridos irmãos, se Jesus pagou a penalidade do seu povo, a penalidade dos pecados da igreja, Deus nunca mais o usará contra a igreja. O nosso pecado já foi pago e Cristo pagou os nossos pecados. Então, o momento em que nós estamos passando é um momento de disciplina, sim. Assim como o Senhor exortou Israel por meio do profeta Ezequiel, ele também está nos exortando. De repente, nós precisamos voltar para ele em todo o tempo e apesar das circunstâncias serem adversas. Precisamos voltar a fim de que possamos caminhar conforme a vontade dele. Se nossa necessidade é o problema que nós estamos enfrentando agora, ou nós estamos aprendendo nesse caminho, ou não nos lembramos de nossos pecados do passado. Vamos lembrar dessa verdade, então, que nunca falha. Deus nos ajuda em nosso tempo de necessidade. O segundo ensinamento que esse texto nos traz está nos versos de 8 até o verso de número 15. E a segunda verdade é que Deus é, sim, um Deus confiável. Nós podemos confiar no Senhor apesar das dificuldades que nós passamos, apesar das circunstâncias que nós nos encontramos. Porque Deus é confiável, então? Porque nós podemos confiar no Senhor mesmo diante dessas dificuldades. Os versos de 8 a 15, Davi lista pelo menos 4 razões pelas quais ele demonstra que Deus é confiável. Existem muitas razões pelas quais Deus demonstra essa confiabilidade que nós podemos depositar nele. É claro, mas aqui estão essas 4. A primeira está no verso de número 8. Deus é confiável porque ele é bom e reto. Por isso aponta o caminho aos pecadores. A bondade do Senhor faz com que os pecadores abandonem o pecado e voltem a trilhar o caminho do Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Esse é o tema da nossa mensagem, sim. O verso de número 10 também podemos ver que Deus é confiável, porque todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ou seja, Deus é confiável para a sua igreja. Quando nós temos ele como o Deus da aliança, não falha. É nele que nós temos que confiar, sim, porque as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Nós também podemos dizer que Deus é confiável, conforme o verso de número 11, que diz assim: Deus é confiável porque ele perdoa a minha iniquidade. Quem mais pode perdoar os nossos pecados a não ser Deus? É Deus que perdoa as nossas falhas, é Deus quem perdoa, sim, os nossos pecados. Então, ele é confiável, ele pode nos perdoar. Deus é confiável também porque a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aqueles que têm o Senhor como seu único e suficiente Salvador, conforme o verso de número 11 nos mostra, fala que aqueles têm intimidade com o Senhor. Você pode orar e ele ouve as nossas orações e responde às nossas orações. Nós não estamos falando ao vento, nós estamos falando ao Senhor, aquele sim que ouve constantemente as nossas orações. Então, vou discorrer um pouco mais a respeito do verso de número 14, que Davi fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, porque a palavra temer nesse versículo, ela não tem a ver com a emoção do medo ou de ter medo, mas sim de reverência relevante. Eu creio de uma forma em Deus, submisso à vontade dele, porque esse ser que eu creio,
ele é alguém, sim, que pode receber toda a minha confiança e ele é altamente relevante em todos os momentos da minha vida. Em outras palavras, Davi veio a reverenciar o Senhor porque ele teve conhecimento salvador de Deus. E não são muitos que têm esse conhecimento. Muitas pessoas conhecem o Senhor, mas nem todas, de fato, creem na suficiência de Jesus Cristo como nosso Salvador. Então Davi, ele chega ao Senhor por esse conhecimento. Ele se tornou amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então Deus deu a conhecer a Davi a sua aliança. Deus revelou a Davi a sua aliança. Deus prometeu a levar todos os pecados de Davi e então perdoar todos os seus pecados e ter então Davi um relacionamento correto com o Senhor. Em seu maravilhoso comentário sobre Salmos, conhecido como o Tesouro de Davi, Spurgeon escreve, abre aspas, quem não conhece o significado deste versículo, nunca o aprenderá com um comentário. Deixa-o olhar para a cruz, pois o segredo está aí. Ou seja, esse verso aponta intimamente para a cruz de Cristo, aquele que de fato nos dá a paz e a paz que excede todo o nosso entendimento. Então só podemos nos tornar amigos de Deus através de Jesus. Ele é o único mediador que há entre nós e o Pai. Paulo, falando ao pastor Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, no verso 5, diz, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Deus é confiável porque ele enviou seu Filho Jesus para nos reconciliar consigo mesmo. Olhe para Jesus e confie em Deus. Então, duas verdades nós já temos até aqui, certo? Ensina-me os teus caminhos e nós já vemos duas verdades infalíveis. A primeira é Deus nos ajuda na necessidade, certo? Deus sempre nos ajuda. A segunda é que Deus é confiável. Nós podemos confiar em Deus, apesar das dificuldades que todos nós temos. E terceiro, versos de 8 até o verso 15, nos mostra que Deus nos livra quando nos refugiamos nele. Quando nós buscamos, então, abrigo no Senhor, ele sim está sempre nos acolhendo diante das nossas dificuldades. Davi então havia se refugiado em Deus e ele pede ao Senhor que o livre dos seus inimigos terríveis. Agora, ele não tinha apenas inimigos externos, porque nós também podemos ver que as suas emoções internas eram assustadoras diante dele. Deus o livrou de várias coisas. Se nós observarmos desses versos aí 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, no verso 16 nós vimos que Deus livrou ele da solidão, porque no verso 16 fala sozinho e aflito. Davi se sentia só e aflito. No verso 17, Deus o livra do coração perturbado. O verso 17 diz aí, tribulações do coração. O verso 18 fala a respeito do livramento das aflições. O verso 19 e 20 fala de inimigos. O verso 21 e 22 fala das tribulações. Então o Senhor esteve sempre livrando a Davi nos momentos de grande dificuldade. Se livrou o nosso irmão do passado, porque nós também não clamamos a ele por livramento diante das questões que nós temos passado hoje? Por que nós não estamos, então, voltados para o Senhor nesses momentos de dificuldade? Parece que o versículo 20 é a chave para entender o pensamento de Davi aqui. Então, Davi mostra essa afirmação confiante: guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. O meu escudo, a minha fuga é no Senhor. Então, preciso voltar para o Senhor e, estando no Senhor, salva-me, livra-me, ensina-me. Mais uma vez, eu gosto lá da tradução da Nova Vida, que diz o seguinte na tradução: proteja-me, salve minha vida deles, não me deixe desgostar, pois em ti me refugio.
Então, ao estudarmos a vida de Davi, nós vemos que Deus o libertou quando o rei confiou no seu Senhor e buscou refúgio nele. No entanto, naquelas ocasiões em que Davi não confiava no Senhor, nós podemos ver que ele caía em pecado. E ele caiu em pecado não foi apenas uma vez, foram várias vezes. E ele sofreu todas as consequências de cada um dos seus pecados. E nesse momento, nós podemos observar que nós também estamos sofrendo por consequências de um erro. Não estou falando de um erro individual, mas de um erro coletivo. A igreja necessita voltar a ser igreja. E quando nós falamos isso, não é apenas um assistencialismo que nós temos visto constantemente, dia após dia. Vamos levar a cesta básica. Tá certo, temos que dar provimento àqueles que necessitam. Mas as pessoas estão esquecendo que a nossa maior necessidade é ter paz com o nosso Criador, é voltar aos pés do nosso Criador. O nosso refúgio, o refúgio da igreja, é um refúgio seguro, é o castelo forte, é Jesus Cristo. Aqueles que colocaram, sim, a sua construção sobre a rocha que é Cristo Jesus, esses podem estar maravilhados nesse momento. Assim como é maravilhoso ver que o nosso refúgio é Jesus Cristo, lá no Catecismo de Heidelberg, na primeira pergunta, que é a seguinte: qual é o seu único conforto na vida e na morte? A resposta da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg é a seguinte, abre aspas: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. Nós precisamos voltar para o Senhor e viver para o Senhor em todo o tempo. Nós estamos afastados da comunhão dos santos ou do culto solene ou do ajuntamento solene. Nós estamos afastados dos cultos presenciais em nossa igreja. Então, como nós podemos ver isso de uma forma bem prática? A nossa vida, ela é uma engrenagem. E essa engrenagem mostra que nós temos que continuamente andar nos 3 estágios que nós entendemos do que é culto. Primeiro é o culto individual. Nós precisamos estar continuamente cultuando a Deus, individualmente, onde nós estivermos. Mas, pastor, eu trabalho lá na loja de roupa. Seja, então, um funcionário exemplar. Pastor, eu sou empresário. Dê o melhor produto com um preço justo. Pastor, eu sou alguém que presta serviços domésticos. Faça o melhor possível. Limpe a casa daquela pessoa melhor do que você limpe a sua. Faça o melhor para o Senhor. Isso você estará cultuando ele individualmente. O culto familiar. Você, então, direciona a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, constantemente aos pés do Senhor. A engrenagem começa a rodar, começa a funcionar quando um e o outro estão se relacionando. Eu individualmente, a minha família de uma forma individual e depois de uma forma coletiva, a família nos pés da cruz, ensinando uns aos outros a passar pelos momentos difíceis. E finalmente, nós chegamos no ajuntamento solene, as famílias em adoração ao Senhor. Por isso que algumas vezes eu tenho algo, sim, que eu posso pensar. Eu gostaria que os filhos estivessem com os pais, porque é o ajuntamento dos santos. São as famílias cultuando ao Senhor em comunhão, uns com os outros, inclusive os nossos filhos. Pastor, mas é difícil. Eu entendo.
é difícil. Mas vale ressaltar que na igreja do século XVI, o século XVII, as crianças ficavam junto com seus pais e não era empecilho nem para os pais e nem mesmo para os frequentadores da igreja do seu tempo. Então nós precisamos também rever a nossa forma de educar os nossos filhos para que a família, sim, possa glorificar a Deus em todo o tempo. Então, podemos prevalecer nos problemas da vida quando nós nos apegamos a essas três verdades fundamentais e infalíveis. Para chegar aqui na conclusão, Deus nos ajuda em nosso tempo de necessidade. Deus é alguém que nós podemos confiar. Deus é confiável. Deus nos livra quando nos refugiamos nele, quando nós buscamos nele um abrigo e não em um governo ou não nos ídolos que nós criamos em nossos corações. Campbell Morgan disse uma vez: o que fazemos na crise sempre depende de vermos as dificuldades à luz de Deus ou Deus à sombra das dificuldades. Ou nós observamos as dificuldades observando Cristo, olhando para Cristo, à luz do Senhor nosso Deus, ou seja, uma visão bíblica de algo que está na nossa frente, algo tão difícil que está na nossa frente, ou nós colocamos Deus na sombra da dificuldade e observamos apenas as dificuldades. Eu posso até compartilhar, eu já até falei isso pela manhã, quando nós falamos a respeito de mães, né? Hoje, pela manhã. Então, se nós observarmos o que nós temos feito, eu recebi um vídeo recentemente, para ser mais direto, recebi um vídeo ontem de um governo de um estado aqui no Brasil, fazendo uma campanha para os filhos não passarem o Dia das Mães com as suas mães. E o pior de tudo, colocou os filhos como assassinos, como terroristas e como arma biológica, jogando completamente a culpa de se algo acontecer com a sua família, com seus pais ou com alguém próximo a você, você é o único culpado de todas as coisas. E o vídeo mostra, ilustra isso, mostra que a pessoa sai da casa e vai para a casa dos pais e passa o Dia dos Pais. 10 dias depois, recebe uma ligação de sua mãe e a mãe fala assim: minha filha, eu estou gripado e vou ir ao hospital. 2 dias depois dela ir ao hospital, pega o resultado é positivo para a Covid-19. Mais 10 dias, então, e o médico, o pessoal do hospital entra em contato com a família, com aquela filha que havia ido à casa da mãe e fala que a mãe dela faleceu, colocando completamente nós como terroristas, nós como assassinos e nós como armas biológicas, acabando com os nossos direitos. E procuramos ainda o governo, procuramos sistemas. Nós temos que parar de olhar para sistemas desse mundo e olhar para esse mundo ao dependermos exclusivamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos entender o que é olhar para Cristo, mesmo nos momentos de crise que nós todos passamos. Estamos longe de ser verdadeiramente igreja, porque nós falamos que cremos em Deus, mas esperamos pelos governantes. São os ídolos dos nossos corações. Precisamos olhar para esse mundo caído e ter a convicção de que se não for a misericórdia do Senhor em nossas vidas, se não for o perdão do Senhor em nossas vidas, se não for a regeneração do povo por meio de Cristo Jesus, nós sim estamos perdidos. Não há solução para nós fora das Escrituras. Por isso que Morgan afirma: o que fazemos na crise sempre depende de vermos as dificuldades à luz de Deus ou vermos Deus à sombra das dificuldades. Não sabemos quanto tempo durará essa pandemia. Não sabemos quanto tempo ainda ficaremos suspensos dos trabalhos presenciais na nossa igreja. Mas por mais que dure, vamos ver nossas dificuldades, então, à luz de Deus e nos apegarmos a essas três verdades para suportarmos esses dias difíceis. Deus nos ajuda em nosso tempo de necessidade. Deus, ele é confiável
E Deus nos livra quando nos refugiamos nele, quando nós temos ele como nosso castelo forte, como nosso protetor. Que Deus então tenha misericórdia de todos nós. E assim então, louvá-lo em todo o tempo, de uma forma individual onde você estiver, de uma forma familiar com os seus da sua casa. Porque rapidamente, conforme a vontade do Senhor mesmo, nós estaremos reunidos para louvá-lo, para engrandecê-lo, para nos abraçarmos e estarmos em companhia dos nossos irmãos, prestando um culto ao Senhor. Que Deus esteja lhe abençoando, lhe guardando, lhe protegendo e, sim, dando a você a paz que excede todo o entendimento. Deus o abençoe, o proteja, o guarde e dê uma semana abençoada e abençoadora.